Direto do canal Chupa Essa Manga, que estou, professor Jean, você que é meu aluno do 8º ano A, B e H, que é o da tarde, e você que é aluno da professora Marília, que é do 8º C e D. Agora vai começar a revisão e você sabe que aqui no Colégio Santa Cecília a vida acontece que nós estamos juntos. Então é a revisão da nossa C, beleza? Então só recapitulando o nosso conteúdo programático. 2 capítulos. Capítulo 5, o Iluminismo e a formação dos Estados Unidos. Capítulo 6, a Revolução Francesa, beleza? E você já sabe que você vai ouvir som de carro passando, som de ônibus passando, som de menino gritando, o Satanás, mas você presta atenção aqui em mim, beleza? E não esquece de dar o sababa lá embaixo. É o gostei em hebraico, tá bom? É o like em inglês, tá bom? Não esquece de dar o sababa. Você que é aluno da Marília também, do 8º C e D, beleza? Tranquilo? E o pessoal aqui da Olimpíada, que é meu aluno, e da Marília, que tá na Olimpíada, na segunda fase, chupa essa manga, meu. Estamos na segunda fase da ONHB. Rumo a Campinas, menino. Beleza? Então vamos lá, vamos começar essa revisão. Então, pela ordem, vamos trabalhar aqui justamente o iluminismo. Presta bem atenção, gente. Com exceção da Inglaterra, que nós já estudamos, os estados nacionais modernos da Europa, os países modernos da Europa, todos eram governados por reis absolutistas. Até o século XVIII, porque o século XVIII vai ficar conhecido como o famoso século das luzes, que é justamente na passagem do 17 para o 18. Então o 18 ficou consagrado como o século das luzes, beleza? Então, presta bem atenção. A filosofia iluminista usava como base a razão, tá certo? A razão, e através da razão se conseguiria a liberdade política, econômica e religiosa. Não esquece, os pensadores eram liberais e eles passaram a combater o sistema político do antigo regime. Jean, me dá um exemplo aí desse sistema político do antigo regime. O absolutismo. Por isso que eu disse no início, com exceção da Inglaterra, porque a Inglaterra já tinha superado o absolutismo, beleza? Já tinha superado o absolutismo, então pronto, não tinha mais problema em relação ao absolutismo. Então a filosofia iluminista ela vai começar a ventilar na Europa essa ideia de liberdade. É por isso que os caras tinham como pretensão estabelecer a liberdade religiosa, eles tinham como pretensão de estabelecer a liberdade de expressão, a liberdade política, que era justamente um governo liberal liderado pela classe econômica chamada burguesia. Eles lutavam pela liberdade econômica, pela igualdade de todos perante a lei e, claro, tudo isso através da razão. Então a razão seria o guia infalível como solução de todos os problemas. E aí, claro, apareceram pensadores, tá certo? Pensadores aí que criticavam, tá certo? Aquela visão do antigo regime. Uma delas eu já disse, que é o absolutismo. Outra é o mercantilismo, tá certo? Aquelas limitações do direito à propriedade particular, propriedade privada, tá certo? Então, os caras lutavam por igualdade, tá certo? Igualdade. Então, apareceram uma série de filósofos importantes e você tem que saber as obras dos principais filósofos que nós aprendemos na sala de aula, como, por exemplo, o famoso pai do iluminismo. O pai do iluminismo. Quem era o pai do iluminismo? John Locke. John Locke era o pai do iluminismo. Beleza? John Locke, o bichinho, o John Locke. Então, John Locke escreveu o Tratado do Governo Civil. Então, esse cara aqui, meu amigo, é o pai do iluminismo. Outra que é importante também, que a gente não deve esquecer, é o Voltaire. Voltaire, que foi um grande crítico da religião. Ele que escreveu cartas inglesas, mas o cara defendia a liberdade de pensamento. Ele é o autor daquela famosa frase: eu vou lá no livro só para você saber, eu vou matar a cobra e mostrar a cobra morta. Presta atenção aqui para você entender. Deixa eu pegar aqui, onde é que está aqui no nosso livro? Na página 94, tá certo? Na página 94, diz assim, ó, presta atenção. Ele diz assim, ó,
Voltaire também se destacou por sua luta em favor da liberdade de expressão. É dele a conhecida frase: posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Chupa essa manga, menino. Tá certo? Você não pode esquecer esse rapazinho, não. Ele é o famoso Voltaire. Beleza? O famoso Voltaire. Mas aí a gente tem um outro também, que é o Montesquieu, que escreveu a famosa obra O Espírito das Leis. Agora aqui, meu amigo, Montesquieu, ele falava sobre ele que defendeu a tripartição e que o poder do Estado deveria ser dividido em 3 partes. Meu Deus, o executivo, legislativo e judiciário. Agora, para você não chupar uma manga verde, se eu fosse você, eu iria na página 95 do livro, que tem lá 3 imagens, tá certo? E aí aquelas 3 imagens, elas fazem referência aos 3 poderes no Brasil, porque o Brasil, na Constituição Republicana, adota essa tripartição, a adoção desses 3 poderes criado pelo Montesquieu, tá certo? Então, lá no topo da imagem, aquele prédio que tem lá, tá certo? É a sede do Poder Executivo em Brasília, tá certo? E logo abaixo dessa imagem, você viu a moto que passou aí voado? Então pronto, volta agora de novo para mim. Então, a segunda imagem agora nós temos é o edifício do Supremo Tribunal Federal. Então, ele simboliza ali o quê? O poder judiciário, tá certo? O poder judiciário. Tem até uma mulher com os olhos vendados, tá certo? Sentada. E a imagem maior, que tem um prato com a boca para cima, um prato com a boca para baixo, tá certo? Ali é o famoso prédio do Congresso Nacional, onde está lá o Senado e a Câmara dos Deputados. Você sabe que você aprendeu comigo, são os deputados federais e os senadores. Ali representa o poder legislativo. Mas aí eu tenho um outro filósofo também muito importante, que é o Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau, que escreveu a obra O Contrato Social. Tá certo? O contrato social. Ele afirmava que o povo é soberano, tá certo? E que deve prevalecer sempre a vontade geral. Escreveu o contrato social, conhecido como o único crente em Deus. Beleza? Aí nós temos também um cara aqui que eu não posso deixar passar. Eu não posso deixar passar esse rapazinho aqui, que é justamente, presta bem atenção aí, viu, Davi Serra? Chama a mamãe para ouvir a revisão, viu? Então, presta atenção aqui, ó, que é justamente o Denis Diderot e o D'Alembert. Presta atenção, esses caras aqui tiveram a ideia da enciclopédia. A enciclopédia foi impressa em 1751 e 1780. Era uma obra de 35 volumes, contendo, em resumo, todo o conhecimento que existia até então. A famosa enciclopédia, né? Os livros dos filósofos iluministas. Agora tem uma coisa massa aqui, que é justamente, cara, pensa num negócio aqui interessante. Porque tu imagina só, as ideias reformistas, tá certo? As ideias reformistas do Voltaire, as ideias revolucionárias do Rousseau, que contestavam o tradicionalismo religioso, a desigualdade social, em que se apoiava o antigo regime, a gente aprendeu que existiam 3 instituições, existiam 3 classes sociais, tá certo? Que só elas eram privilegiadas. Era a monarquia, tá certo? A igreja e a nobreza. Esses 3 grupos eram os mais privilegiados: a monarquia, a igreja e a nobreza. Tá certo? Então, foram duramente criticados pelos filósofos iluministas. Tá certo? Mas aí tem uma coisa interessante no seguinte, na questão econômica. Cara, na questão econômica, pensa num negócio aqui invocado. Presta atenção. Porque na questão econômica, eles foram influenciados pelo iluminismo. Então desenvolveram teorias que em conjunto tornaram-se conhecidas como liberalismo econômico. Então, os caras defendiam a ferro e fogo o fim do mercantilismo. E claro, a liberdade para as colônias. A essência do liberalismo, tá certo? Essa essência do liberalismo
fez criar, tem dois grupos, que são os fisiocratas, olha o nome, fisiocratas, físio, vem de físico, tá certo? Ou natural, kratas, que vem da palavra cracia também, que é governo, governo natural, da natureza. Então o que é que esses caras defendiam, os fisiocratas? Os fisiocratas que eram liderados por Mirabeau, tá certo? E o Quesnay, o Turgot, esses três caras defendiam a fisiocracia, beleza, fisiocracia, tá certo? Para eles, os fisiocratas, a riqueza era oriunda da terra, físio, natural, terra, pronto, morreu Maria Preá. Só que o liberalismo, que aí tem por pai o famoso Adam Smith, que escreveu a obra A Riqueza das Nações, esse cara aqui não, tá certo? Presta atenção aqui. Apesar dele ter sido influenciado pelos fisiocratas, ele criou uma nova teoria econômica, tá certo? Que tá lá no livrinho dele que eu acabei de dizer, A Riqueza das Nações. Ele afirmou que o trabalho não é a terra, é o trabalho, tá certo? Era o fator verdadeiro de geração de riqueza para a sociedade. Ok? Os fisiocratas defendiam a terra, os liberais defendiam o trabalho. Beleza? Chupou a manga docinha aí? Então pronto. Agora tinha uns caras aí que eram os déspotas esclarecidos. Os déspotas esclarecidos era uma forma de conciliar, era uma forma de adaptar algumas ideias iluministas ao regime absolutista. Então é um absolutista com algumas ideias iluministas. Beleza? Presta atenção aqui para não vacilar, viu? Presta atenção aqui para não vacilar nessa questãozinha aqui, que essa questão aqui é muito boba. Tá certo? Então o cara acrescenta, ele tenta conciliar, ele tenta adaptar algumas ideias do iluminismo. Ele nem é totalmente iluminista, nem é totalmente absolutista. Por isso usamos essa expressão, despotismo esclarecido. Tem uma famosa frase: os reis adulam os filósofos adulam os reis. E aí tem algumas nações que se destacaram com esse despotismo esclarecido, como o governo da Rússia, da Catarina II, o governo da Prússia, do Frederico II, o governo da Áustria, do José II, o governo de Portugal, do rei José I e do seu ministro chamado Marquês de Pombal, da Espanha, do rei Carlos III e seu ministro, o Conde de Aranda, tá certo? Então esses caras todos adaptaram, conciliaram algumas ideias do iluminismo ao regime absolutista. Como é que os caras eram conhecidos? Déspotas esclarecidos. O despotismo esclarecido. Beleza? Então, continuando o nosso assunto, nós temos a formação dos Estados Unidos, que acaba desencadeando na independência dessa própria nação. Mas você não pode vacilar, porque antes de mais nada, quando a gente vai falar sobre a formação dos Estados Unidos, na verdade, é a formação das 13 colônias britânicas. Porque, olha só, os caras estavam fugindo, esses ingleses estavam fugindo da perseguição religiosa, dos conflitos políticos que estavam acontecendo na Europa. E aí, procurando melhores condições de vida e de crescimento no comércio, foram as principais razões que motivaram virem grandes levas de colonos para a América do Norte e passaram a se fixar ali na costa do Oceano Atlântico. E aí passou a surgir as famosas 13 colônias inglesas. Só passa a ser chamado de Estados Unidos da América depois da independência, que está no mesmo assunto. Primeiro é a formação, depois é a independência. Então, e eles tinham algumas características, porque quando começou a se povoar, começou a vir essas levas de colonos para as 13 colônias, essas 13 colônias estavam divididas em dois grandes grupos, tá certo? E o primeiro grupo nós chamamos de colônias de povoamento, que é o do norte, as colônias do norte, que eram colônias de povoamento, beleza? Colônias de povoamento, as do norte, e tinham as do sul, colônias de exploração, essas ficavam ao sul. E aí, lembra que eu coloquei na lousa bem bonitinho, top no resumo, características do norte,
características do Sul. Entre as características do Norte, nós temos, olha só, características do Norte, que eram as colônias de povoamento, para não vacilar, chupar uma manga verde. Mão de obra livre. Outra, minifúndio. Terceira característica, policultura. Quarta característica, mercado interno. Já as colônias de exploração que ficavam ao sul, é o contrário, gente. Mão de obra escrava. Segundo, latifúndio, porque é uma grande propriedade de terra. Monocultura. E o mercado é externo. Beleza? Tranquilo? Então pronto. Mas aí, Jean, o que é que vai acontecer que vai desencadear a tal da independência dessas 13 colônias que surgirá o famoso Estados Unidos da América? Ah, meu amigo, agora sim. Então, tudo começa a partir da famosa Guerra dos 7 Anos, que aconteceu de 1756 a 1763, que foi entre a Inglaterra e a França, numa disputa por territórios coloniais, que ficavam situados ali em relação a aquela porçãozinha sul do Canadá e a porçãozinha norte dos Estados Unidos. E aí a Inglaterra, nessa guerra, venceu, essa guerra que durou 7 anos, mas teve enormes gastos. Enormes gastos. E aí, tentando recuperar através de aplicação de leis, criou impostos abusivos, tá certo? Isso foi trazendo grandes prejuízos para quem morava nas 13 colônias. Entre elas, nós temos a lei do selo. Todo documento deveria ter o selo da coroa inglesa para ser considerado válido, certo? A famosa lei do selo. Menino, tu é doido. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção para não vacilar aqui, viu? Presta atenção para não vacilar aqui, para não chupar uma manga verde, viu, Mel? Viu, Mel, amorim? Presta atenção. Então, olha só. Aí tinha aqui a lei do açúcar, aumentando os impostos sobre o açúcar, tá certo? Então, aumentava os impostos que os colonos deveriam pagar em alguns produtos. E entre esses alguns produtos era o açúcar. Agora, tem a lei do chá. Além de aumentarem as taxas de importação do chá, foi estabelecido um monopólio comercial desse produto, dando a uma empresa inglesa, prejudicando os interesses dos comerciantes americanos do porto de Boston. Eita, segura aí! Cerca de 150 colonos invadiram navios ingleses e jogaram o carregamento no mar. Chupa essa manga, o tamanho do prejuízo. Tá certo? É conhecido como Boston Tea Party, festa do chá de Boston. Então, esse grupo de colonos disfarçado de índios atacou navios ingleses carregados de chá e jogaram a carga no mar. Um altíssimo prejuízo. O governo inglês veio contestar o tamanho prejuízo, tá certo? E aí foram criadas novas leis que eles passaram a chamar os colonos, de leis intoleráveis. Aí, meu amigo, o porto de Boston foi fechado, tá certo? E aí o que é que acontece? Os norte-americanos passaram a se defender. Aí vem o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Reuniu os principais líderes dos colonos e decidiram não aceitar as leis intoleráveis, exigindo que fossem revogadas, retiradas todas essas leis. Tá certo? Não foi aceito. Aí vem o segundo Congresso Continental da Filadélfia. E aí se reúnem novamente. E aí os colonos decidiram foi proclamar uma independência. Aí é por isso que vem a famosa Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi regida por Thomas Jefferson e teve a ajuda do Benjamin Franklin. E aí o fazendeiro George Washington, da Virgínia, que era uma das 13 colônias, que chamava-se Virgínia, hoje é um estado dos Estados Unidos, o estado da Virgínia, assumiu o comando militar dos colonos. E a guerra conseguiu ser vencida.
em favor dos norte-americanos em 1781. E aí vem a criação, tá certo? A criação da Constituição dos Estados Unidos em 1787, tá certo? Mas essa Constituição, para um pouquinho para pensar, tá certo? A própria Constituição, ela serviu de inspiração para a independência até da América Latina, no nosso caso também, viu? Que a gente vai estudar esse capítulo mais tarde, a independência do Brasil. Mas ela foi limitada, gente. Não confunde, porque o nome é muito abrangente, Estados Unidos da América, né? Mas ela foi uma Constituição limitada, porque ela deixou de fora algumas categorias, tá certo? Sem direitos garantidos. E você sabe quem são? Foram os índios, foram os negros e as mulheres. Estes ficaram de fora, tá certo? De fora. Essas categorias não foram considerados cidadãos. Beleza? Tranquilo? Posso continuar? Posso arrochar? Então pronto, vamos para a Revolução Francesa. Eita, meu irmão, a Revolução Francesa é a Revolução Francesa, tá certo? Eu fiz aquela famosa pirâmide social. Adoro. Posso cobrar em forma de pirâmide, posso cobrar em forma de tabela, mas as informações são as mesmas. Tá certo? A Revolução Francesa é considerada para alguns estudiosos como a mais importante revolução política da história, determinando a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Beleza? Então vamos lá para a gente caminhar para finalizar. O assunto é grande, são 3 grandes capítulos apenas em 2. Aliás, são 3 grandes assuntos em 2 capítulos. Então aquela nossa pirâmide social, ou a nossa tabela social francesa, de cima para baixo as categorias sociais são clero, nobreza, burguesia, artesãos, aí a base, camponeses e operários. Se colocar só camponeses, não ganha score. Se colocar só operários, também não ganha nada. A base é formada por 2 grupos, camponeses e operários. Aí do lado direito da pirâmide social ou da tabela social, o clero é subdividido em 2 partes, alto e baixo. O que é esse alto, Jean? Alto clero. O que é esse baixo? Baixo clero. Não pode colocar informação no lugar errado. O alto fica no alto. Pelo amor de Deus. Alto e baixo. Já a nobreza, ela está dividida também em 2 partes. Em cima você tem que colocar espada, que é aquela nobreza de nascimento. Tá certo? É de berço a nobreza. E embaixo você bota a palavrinha toga. T de tatu, O de ovo, G de gato, A de abestado. Toga. Era aquela nobreza comprada. E aí tem um grande grupo que fica de fora. A burguesia é a parte dos artesãos e envolvem os camponeses e operários, o povo. Já do lado esquerdo da pirâmide social nós temos 3 estados, de cima para baixo. O clero, primeiro estado. Abaixo, a nobreza, segundo estado. E aí todas as demais camadas sociais, a partir da burguesia até a base, que envolve os camponeses e os operários, chamamos de terceiro estado. Beleza? E aí nós temos as famosas fases da Revolução Francesa, que foi justamente a convocação da Assembleia dos Estados Gerais. Então, diante daquela falta de solução gravíssima que a França estava enfrentando, o que, Jean? Crise econômica. O rei Luís XVI convocou os Estados Gerais, tá certo? Os representantes dos Estados Gerais, tá certo? Dos 3 estados, e ali reunidos passaram a discutir a questão da votação das propostas na Assembleia. Resolveu o que, Jean? Foi que eles chegaram a resolver para a França sair da crise? Resolveram aumentar os impostos. E aí o primeiro e o segundo estado votaram a favor do aumento dos impostos, com a negação do terceiro estado, lógico. E aí o povo tomou as ruas de Paris e foram em direção à Fortaleza da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789.
é a atual data comemorativa da Revolução, tá certo? Porque essa fortaleza da Bastilha, tá certo? Era o símbolo do absolutismo. E aí na Assembleia Nacional Constituinte, representantes da burguesia e assim também do clero, tá certo? Uniram forças juntamente com a burguesia e aí foi criada a Assembleia Constituinte que elaborou a Constituição da França, a Constituição de 1791. Aí lá ela estabeleceu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o fim dos privilégios feudais, a Constituição Civil do Clero, o voto censitário, que era aquele voto por renda, e claro, estabeleceu uma monarquia constitucional. Então a criação da Constituição era para limitar os poderes do rei, tá certo? Mas aí uma parte dos nobres fugiram para aquelas principais nações absolutistas como a Prússia, a Rússia e a Áustria, né? E vieram com exército para tentar acabar com esse movimento revolucionário na França e restabelecer o absolutismo do rei Luís XVI. Em meio à guerra, o rei e a rainha tentaram fugir. Foram capturados e levados presos para Paris. E aí na nossa terceira fase, que é governado pelos jacobinos, certo? Que sentavam do lado esquerdo da Assembleia, tá certo? Durante a Convenção Nacional eles sentavam nessas posições. Do lado esquerdo os jacobinos, que fazem parte da Convenção Nacional ou período do terror. Aí eles julgaram e condenaram à morte o rei e a rainha na guilhotina. Aí por isso que em 1792 foi necessário proclamar uma república. Esse grupo político tinha uma proposta social, os jacobinos, radical. Beleza? Radical. E aí era liderado pelo Robespierre. E aí, o que foi que eles fizeram? Foi através deles que se estabeleceu as maiores reformas sociais. Mas também ficou conhecido como período do terror. Porque os caras eram muito autoritários, muito violentos. Mataram milhares de franceses na guilhotina. Mas foi através dele, apesar de ser bastante violento, tá certo? As maiores medidas populares, ou as maiores reformas sociais foram realizadas por eles. Eles estabeleceram o voto universal. Lembra que o voto na Constituição monárquica era censitário. Agora não, é voto universal. Eles estabeleceram a abolição da escravidão nas colônias da França. Estabeleceram o ensino público obrigatório e gratuito. Estabeleceram o congelamento dos preços. Fundaram o Museu do Louvre e uma série de outras coisas. Mas, um outro grupo político, que sentava sempre do lado direito da Assembleia, que tinha uma proposta social tradicional, chamavam girondinos. Girondinos sentavam do lado direito. E tinha uma proposta social, o que, hein? Tradicional. Esses caras conseguiram, através de um golpe chamado Golpe do 9 do Termidor, eles derrubaram a Convenção Nacional ou período do terror, tiraram o poder dos jacobinos e começou a fase chamada Diretório. No governo do Diretório, então, os girondinos que sentavam do lado direito, tinham proposta social tradicional, tá certo? Eram representados pela alta burguesia e não conseguiram resolver os problemas mais urgentes da França. Foram ameaçar pelos monarquistas que queriam de volta o absolutismo. Foram ameaçar pelos jacobinos que desejavam recuperar o seu poder, tá certo? Alguns membros do próprio Diretório tramaram um novo golpe, apoiaram o jovem general Napoleão Bonaparte, e foi aplicado o golpe do 18 do Brumário em 1799, que é o 10º ano da Revolução Francesa, e é considerado o fim do período revolucionário da França. Em outras palavras, é o fim do Diretório. Só que para você não chupar uma manga verde, para você não errar, que essa história dos golpes, o golpe do 9 do Termidor, aplicado pelos girondinos, encerrou
a Convenção Nacional ou período do terror. Quem perdeu o poder? Jacobinos. Agora, Napoleão Bonaparte, tá certo? Através do golpe do 18 do Brumário, toma o poder do diretório, encerra o 10º ano da Revolução Francesa e começa a era napoleônica. Beleza? Chupou a manga bem docinha aí? Tá tranquilo aí? Tá tudo tranquilo? Posso encerrar a revisão? Deixa eu ver. Peraí, menino. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí. Tá. Sim. Ah, beleza. Tudo tranquilo aqui. Só uma observaçãozinha aqui que eu lembrei aqui agora, ó. Entendeu? Há uma manga da questão. Lembra da Constituição da França que eu falei anteriormente? Que deixou de fora de garantias de cidadania índios, negros e mulheres? Jean, mas essa Constituição, que tinha fortes características iluministas, se tem umas características interessantes dessa Constituição, defendia propriedade privada, que é a propriedade particular, manteve a escravidão, por isso que um dos grupos sociais, os escravos, não tinham direitos, né? Manteve a escravidão, mas eles optaram pelo sistema de república federativa. É a primeira república do continente americano. Eles não quiseram monarquia. Então, forma de governo, república. Outro, então eles defendiam direitos e garantias individuais do cidadão. Agora vocês já sabem. Quem não era cidadão? Índios, negros e mulheres. Tranquilo? Beleza? Posso encerrar aqui esse negócio? Tá bom? Então pronto, gente. Deixa eu ver. Peraí. Beleza, tá tranquilo demais. Tá show de bola. Então não esquece de dar o sababa lá embaixo. E no mais você já sabe. Chupa essa manga! Uhul!